Oi gente, bom dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Cláudia, eu sou brasileira, eu moro aqui na França há mais ou menos 4 anos e eu tenho esse canal no YouTube onde eu conto pra vocês toda a minha experiência revalidando meu diploma de medicina aqui na França e onde eu também divido as minhas opiniões sobre as diferenças culturais entre a França e o Brasil, etc. Então, bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês quais são as novidades no que diz respeito à revalidação dos diplomas de medicina aqui na França. Eu fiz um vídeo sobre isso, que foi na verdade o meu primeiro vídeo no canal há mais ou menos 2 anos, mas várias coisas mudaram e tem algumas coisas também que eu não sabia tanto na época, então eu quero atualizar todas essas informações para vocês. Já se inscrevam aqui no canal, deem like no vídeo e vamos começar. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu não sei de tudo, eu não tenho todas as respostas, eu tô aqui dividindo com vocês as informações que eu tenho, mas é possível que eu cometa alguns erros durante o vídeo. Eu vou falar tudo que eu entendi até hoje, mas o que eu fiz para revalidar meu diploma aqui na França, que foi passar a PACES, que era a prova do primeiro ano, e depois poder ir direto pro 6º ano, não existe mais. Então, esse era o processo que eu mais conhecia. Os outros eu conheço porque eu estudei, eu, enfim, procurei me informar, mas eu mesma não passei por esse processo, então é possível que eu cometa alguns erros durante o vídeo. E outra coisa que eu quero falar também é para quem estiver interessado em vir para a França e revalidar o diploma de medicina, eu aconselho fortemente vocês a entrarem no grupo dos médicos brasileiros na França, porque lá tem várias pessoas que já estão mais avançadas nesse processo e que vão saber tirar várias dúvidas que vocês tiverem, porque muitas vezes as pessoas me mandam perguntas que eu não sei responder porque, que nem eu falei pra vocês, eu não tenho todas as respostas. Mas bom, vamos lá. Então, a primeira grande diferença é sobre a PACES. Se vocês assistiram o vídeo antigo, vocês sabem que eu, para revalidar meu diploma, fiz o primeiro ano de medicina aqui na França, que é a PACES, porque nesse primeiro ano existia um concurso, que era o concurso necessário para eu poder passar direto para o fim da faculdade de medicina e poder fazer a prova de residência, que é a prova que eu conto mais em detalhes para vocês no último vídeo que eu fiz. Eu já tinha falado para vocês que a PACES não ia mais existir e que eu não sabia como isso ia impactar os médicos estrangeiros que quisessem vir para a França. A partir de agora, que não existe mais PACES, que era esse concurso que você fazia no primeiro ano e depois ia para o final da faculdade, se você já tivesse feito faculdade no Brasil, claro, ou no seu país de origem, esse concurso não existe mais. Então, para os médicos estrangeiros, isso significa que a única forma de revalidar e de poder exercer medicina aqui de forma independente vai ser através da PAE, que é a Procédure d'Autorisation d'Exercice. Quem quiser fazer faculdade de medicina aqui pode começar a faculdade toda a partir do começo e se formar aqui como os franceses fazem, ou então para quem já fez a faculdade em outro país, eu acho que o caminho mais simples é fazer realmente a Procédure d'Autorisation d'Exercice. Então, agora eu vou explicar como funciona essa procedura de autorização do exercício, que é a PAE. Então, a PAE, antigamente eles exigiam que você fizesse pelo menos 3 anos de exercício no seu país. Hoje em dia eles não te exigem mais esses 3 anos de exercício no seu país, mas uma vez que você tiver passado na prova, eles vão te pedir o seu diploma da especialidade. Então, na maior parte das vezes, a pessoa de qualquer forma já exerceu durante 3 anos. Então, a PAE, você basicamente faz a EVC, que é a Épreuve de Vérification de Connaissance, que na verdade é um concurso. Então, como que ela é organizada essa prova? São 2 provas escritas, não tem prova prática, né? São provas escritas. Uma sobre os conhecimentos básicos teóricos da sua especialidade e outra sobre a parte mais prática, mas a prova em si ela é escrita. E essas 2 provas têm o mesmo peso, depois eles fazem a média das 2 provas e calculam a sua nota, que é sobre 20, porque aqui na França todas as notas são sobre 20 ao invés de ser sobre 10, que nem no Brasil, né? Tem uma nota eliminatória, que é se você tirar abaixo de 6 sobre 20, mas de qualquer forma, mesmo que você tire acima de 6 sobre 20, é um concurso, então eles vão comparar a sua nota com a nota de todos os outros candidatos para essa especialidade e ver quem
quem foram os melhores. E tem um certo, vamos dizer que para gastro tenha 4 vagas, só os 4 melhores vão passar. Quando você passar nesse concurso, você vai poder ser direcionado a um hospital. Os que tiraram em primeiro lugar vão escolher os postos, né, dos hospitais em primeiro lugar. Porque depois que você passa nessa prova, você tem que exercer durante 2 anos, no mínimo, antes de passar a Commission d'Autorisation d'Exercice, que é a Comissão de Autorização de Exercício, para ver se você, depois de ter feito o EVC, que é a prova, e de ter feito os 2 anos nos hospitais, eles te deixam ser médico aqui na sua especialidade. Tem muita gente que pergunta, é garantido? Se eu passar na prova e se eu fizer os 2 anos, eu vou com certeza ter meu diploma? Não, justamente por isso que tem a comissão. Porque, basicamente, o que essa comissão analisa é que eles querem que você tenha uma formação o mais perto possível da formação que a gente tem aqui durante a residência. Então, durante esses 2 anos que você faz na França, depois de ter passado na prova, eles querem verificar que você passou um pouco por cada um desses pré-requisitos. Então a comissão vai analisar isso e se eles acharem que você não cumpriu todos os pré-requisitos, eles podem pedir para você refazer 2 anos. Antigamente, se eu não me engano, eram 3 anos, eles diminuíram para 2. Então, para resumir, para você poder fazer a PAE é por especialidade, você tem que ter uma especialidade no Brasil ou no país onde você se formou. A prova que você vai fazer vai ser específica para a sua especialidade, não vai ser uma prova de toda a medicina, vai ser própria a sua especialidade. Depois de passar nessa prova, você vai exercer durante 2 anos e depois você vai passar na comissão e eles vão te dizer se eles aceitam ou não que você exerça a sua especialidade aqui na França. Falando sobre material de estudos, porque sempre tem gente que me pergunta, para fazer o EVC, que nem eu falei para vocês, eu não preparei a prova eu mesma, eu fiz direto a prova da residência aqui na França porque eu já estava na faculdade aqui. Mas para quem está preparando o EVC, o recomendado é você estudar pelos colégios da sua especialidade. A prova para você entrar na residência aqui na França, a referência para essa prova são os colégios. Os colégios são os médicos dessa especialidade que se reúnem e escrevem um livro resumindo, falando o que você precisa saber dessa especialidade, o mínimo que você precisa saber dessa especialidade. Então, geralmente, para quem está preparando o EVC, se você aprende o colégio da sua especialidade de cor, claro que não de cor palavra por palavra, mas se você conhece todos os conceitos de cor, já é um ótimo começo e é geralmente assim que as pessoas conseguem se preparar. Tem cursinhos privados preparatórios que te ajudam na preparação pro EVC. Tem um, se eu não me engano, que se chama Major ECN, que é o único que eu conheço. Esses cursinhos são super caros, eu não sei se vale a pena. Pelo que eu ouvi falar, não é tão bom assim. Outra coisa que muita gente me pergunta é se esses 2 anos são pagos. Sim, esses 2 anos são pagos. Depois que você passou no EVC e que você entrou para trabalhar em algum desses hospitais, você vai ser remunerado. A remuneração é de mais ou menos 2.500 euros por mês. E o seu título, né, vai ser Praticien Attaché d'Intégration. Antigamente era Praticien Attaché Associé, se eu não me engano, PAA. E hoje em dia se tornou Praticien Attaché d'Intégration. Eu não tenho certeza porque que eles mudaram, mas tem algumas questões como é possível que eles tenham mudado para a pessoa não poder passar direto para o setor 2 depois, que é uma outra questão. Mas aqui na França, basicamente, quando você tem o seu próprio consultório, você tem 2 opções. Ou você exerce no setor 1, que é o setor onde você não pode passar os honorários da Seguridade Social. E tem o setor 2, onde você tem os honorários livres, né? Então você pode cobrar mais caro, mas você tem que justificar você tem que justificar por que você tem o direito de cobrar mais caro. E uma das formas de justificar é você ter feito 2 anos como praticien attaché associé, que era o antigo título que você tinha depois que você passava na EVC e que agora você não vai ter mais. Então, talvez eles tenham feito isso para dificultar o acesso ao setor 2 dos médicos estrangeiros, mas isso é só especulação, eu não tenho certeza. Então, só para lembrar, mesmo que você passe por isso tudo,
o seu diploma, ele é um diploma reconhecido na Europa, não é a mesma coisa que um diploma europeu. Por que eu tô falando isso? Porque tem várias pessoas que se formam no Brasil e depois vão para outros países para obter a equivalência nesses países. Por exemplo, eu me formei no Brasil e depois eu fui para Portugal e eu obtive a revalidação do meu diploma em Portugal. Não é automática o fato de você poder exercer aqui na França, apesar da França e de Portugal fazerem parte da União Europeia. Por quê? Porque o seu diploma, ele não é de Portugal, ele é um diploma revalidado em Portugal. Não é a mesma coisa que uma pessoa que se formou em Portugal ou que se formou em algum país da União Europeia. Normalmente, eles exigem não somente que você tenha o seu diploma revalidado no país da União Europeia, como também que você tenha exercido durante no mínimo 3 anos nesse país. Ou seja, se eu revalidei meu diploma em Portugal, mas eu só exerci durante 1 ano, muito provavelmente o meu diploma não vai ser reconhecido na França, apesar dele ter sido reconhecido em Portugal. Eu sei que é confuso, mas é assim que funciona. Por isso que a via que te abre todas as portas, na verdade, é quando você tem um diploma da União Europeia. Quando eu digo diploma, na verdade, é você ter feito a sua residência na União Europeia. Porque na maior parte dos países da União Europeia, se não são todos os países, eu tenho certeza que na França é assim, você não é médico mesmo antes de ter terminado a sua residência. Então, por exemplo, em alguns países, como na Alemanha, eu sei que se você se formou no Brasil ou em algum país de fora da União Europeia, na Alemanha, em alguns estados, eles exigem que você passe uma prova escrita ou uma prova prática e principalmente a prova de que você sabe falar alemão, né? Mas depois que você passa isso, você pode fazer a residência na Alemanha. Isso é o que eu ouvi falar, tá, gente? Eu não conheço o processo em profundidade. Essas pessoas que conseguirem terminar a residência na Alemanha, se elas quiserem vir para a França depois, elas vão poder. Da mesma forma que se você fizer a residência em algum outro país da União Europeia, você pode depois vir para qualquer país da União Europeia, porque o diploma ele é reconhecido praticamente automaticamente. Mas para quem se forma fora da União Europeia, não é tão fácil assim. Existe um processo, que é o processo Oxman, que é o processo a ser feito, né, no caso de uma pessoa que se formou fora da União Europeia e que teve o seu diploma reconhecido pela União Europeia, que é justamente aquele exemplo que eu estava dando da pessoa que foi para Portugal. Se a pessoa tem um diploma reconhecido em Portugal e ela exerce durante 3 anos em Portugal, ela pode fazer a procedure Oxman aqui na França, que vai permitir a ela de exercer aqui na França a especialidade na qual o diploma foi reconhecido. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre o DFMS e o DFMSA. DFMSA é Diploma de Formação Médica Especializado Aprofundado e o DFMS é Diploma de Formação Médica Especializado. Para fazer o DFMS você precisa estar na residência e para fazer o DFMSA você precisa já ter terminado a residência. Essa forma de vir para a França só te permite ficar em algum hospital durante 1 ano. O salário é 1.500 euros, é pago, né? Você não fica sem receber nada. 1.500 euros é um salário que não é tão ruim, francamente, é mais ou menos o que um residente aqui na França ganha no primeiro ano e, claro, 2.500 já é um salário maior, mais confortável. E o que é interessante é que com o DFMSA você pode usar esse 1 ano de experiência depois que você passar na prova do EVC. Esse 1 ano vai contar dentro dos 2 anos necessários que eles te cobram para você poder realmente ter a sua equivalência revalidada. Outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam é o concours de l'internat à titre étranger, que é o concurso do internato, que é a residência aqui na França, a título estrangeiro. Existe sim esse concurso, é um concurso que você pode passar sem ter revalidado o diploma, mas esse concurso ele vai te permitir fazer a residência na França, mas ele não vai te permitir ficar na França e exercer a medicina uma vez que você tiver terminado esse concurso. Então, basicamente, você faz a residência aqui e volta para o seu país de origem depois. São pouquíssimas vagas, se eu não me engano, acho que nem tem vaga todo ano que abre, são só alguns anos que abrem vaga. Tem especialidades que não abrem vagas, que nem eu falei. Você vai poder passar esse concurso, fazer a residência aqui e depois voltar para o país onde você é médico. Não te dá o direito de exercer medicina aqui depois. Então, é uma coisa raríssima e
assim, se você tiver interesse em ficar na França depois, eu não aconselho. Então, conclusão. Revalidar o diploma aqui na França é uma coisa difícil, cansativa, e a pessoa tem que ter muita certeza do que ela quer pra fazer isso, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam, o que você acha? Qual é a sua opinião? Você acha que eu deveria ir pra França? Você acha que eu deveria ir pra outro país? Gente, isso depende muito da situação de cada um. Não existe, assim, uma receita de bolo que funcione pra todo mundo. Vai depender da sua situação. Eu, por exemplo, queria vir pra França porque eu tinha meu namorado aqui, a gente já tava namorando à distância há quase 2 anos, e apesar de Portugal ter caminhos, né, de revalidação que eram mais fáceis do que a França, eu não queria morar em Portugal, porque era a mesma, assim, eu ia estar à distância da mesma forma, só que talvez menos longe, então não ia resolver totalmente o meu problema. Eu realmente queria vir pra França, então pra mim, apesar de ter sido mais difícil, valeu a pena vir pra França, mas vai depender de cada um. Se o seu objetivo for vir pra Europa de uma forma geral, eu acho que a França com certeza é um dos países mais difíceis, tá longe de ser o país mais fácil. Que nem eu falei, tem outras opções, tem Portugal, tem a Alemanha, que o difícil é você falar alemão, mas o processo em si não parece ser tão difícil, entre aspas, né, gente? Porque eu sei que todos os países são difíceis, não tem um país que seja fácil, mas tem alguns que são um pouco mais difíceis do que outros. E é isso, então eu sei que é um caminho muito longo e um caminho difícil, então você tem que ter muita certeza. Por exemplo, eu mesma antes de vir pra França, eu não sabia de tudo que eu ia ter que fazer, que por um lado foi até bom, porque eu não sei se eu tivesse sabido de tudo antes, talvez eu não tivesse vindo pra cá. Mas uma vez que você já tá aqui, que você tá dentro, tipo, você já começou todo o processo, eu pelo menos pensava, eu já fiz tudo isso, não vou continuar até o fim. Mas com certeza não é fácil, tá, gente? Pode parecer fácil do lado de fora, mas é muito difícil. E para as pessoas que querem fazer faculdade aqui, também não é fácil. Eu fiz faculdade no Brasil e na França, e eu posso falar pra vocês que eu estudava muito mais do que o dobro aqui na França. Eu estudava acho que umas 4 vezes mais. É estudo todo dia. Pra quem me segue no Instagram, eu já mostrei pra vocês o material de estudos que a gente usa, que são os livros do colégio, que a gente tinha um livro de, sei lá, no mínimo 300 páginas pra cada especialidade, eram 30 especialidades, você divide isso por 2 anos, que foi o que eu fiz, mas geralmente eles fazem em 3 anos, é uma carga de trabalho enorme. E não basta você ler o livro, você tem que conhecer o livro muito bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam aqui no meu canal, me contem nos comentários o que vocês acham desse processo. Se vocês querem vir pra França, me contem por que vocês querem vir pra França. E compartilhem a experiência de vocês. Como eu falei no começo do vídeo, se inscrevam no grupo do Facebook Médicos Brasileiros na França. E é isso, gente. Um bom dia pra todos. Tchau, tchau.